nessa terceira parte nós vamos falar sobre a religião no Egito Antigo. Segundo o grande historiador grego Heródoto, os egípcios foram o povo mais religioso do mundo. Sua religião era de caráter politeísta, influenciava os mais diversos setores da sociedade, desde a política até as ciências e as artes. Por que nós falamos que era politeísta? Porque eles adoravam vários deuses. Poli significa vários, teísmo significa Deus. Então adoravam a variados deuses. Deuses antropomórficos em forma humana, deuses zoomórficos em forma animal, ou as duas coisas, antropozoomórficos. Então eles podiam adorar esses deuses assim. Bem, no culto oficial eles adoravam o deus Amon-Ra, que era a junção de Ra, que era o deus Sol, e Amon, que era o protetor de Tebas. Então eles adoravam aí Amon-Ra no culto oficial. E eles também adoravam no culto popular a Osíris, a Ísis e a Horus. Isis era a esposa e irmã de Osíris. E eles tinham um filho que era Horus. Então vejamos aqui algumas imagens dos deuses, que eram importantes no Egito Antigo. Tinham variados, mas estão aqui alguns apenas, ok? Nós temos aqui Ísis e Osíris. E aqui Horus, que era o filho do casal. E ele era o responsável por levar o morto, a alma, até o julgamento. Segundo conta a lenda, a mitologia egípcia, Osíris, ele era irmão de Ísis, tinha outro irmão chamado Sete, tinha outra irmã chamada Néfti. E aí, Osíris, ele ficou responsável por governar o Egito e o irmão responsável para governar o deserto. E dessa forma, o irmão ficou com inveja de Osíris e matou Osíris da seguinte forma: induziu ele a entrar numa caixa de madeira e aí fechou e jogou no rio Nilo, provocando a morte de Osíris. E Ísis, que era a deusa da magia, ela consegue capturar Osíris e ressuscitar. Por isso aí que ele se torna aí o deus do submundo, o deus dos mortos, responsável pelo julgamento aí da alma. Então, um pouquinho da mitologia. Aqui em cima nós temos o deus Tote, que era o deus escriba, responsável lá durante o julgamento para escrever tudo. Aqui o deus devorador com cabeça de crocodilo. E aqui nós temos a deusa Tueres, que era com cabeça de hipopótamo, pata de leão e cauda de crocodilo. E ela está aqui com a chave da vida eterna. A maioria dos deuses sempre apareciam com essa chave aí da vida eterna. Eu vou falar sobre ela um pouquinho mais à frente, tá? E aqui a oferenda. Vamos seguir. O livro sagrado dos egípcios é o livro dos mortos. Nós temos aqui os símbolos, o olho de Horus, tá? Gente, por que chama o olho de Horus? Porque Horus, ele foi vingar a morte do pai, Foi ter uma guerra com Sete. Ele vence, mas ele perde o seu olho. Ele começa a usar aí um amuleto. Por isso aí, o olho de Horus, O que muitos consideram que é o olho da clarividência. Bem, alguns símbolos sagrados: cruz de Ansata, a cruz da chave da vida, que representa Ísis e Osíris. Nós temos aqui o julgamento. Como ocorria esse julgamento? Na parte de cima vocês veem aí que são deusas que estão julgando, que vão participar do julgamento. Aqui nós temos uma oferenda. Aqui tem o morto, a esposa do morto, e aqui representa a alma dele, tá? Aqui o coração do morto e aqui a pena. Essa pena representava a justiça, a verdade. E ela tinha que ser, o coração tinha que ser mais leve que essa pena para poder o morto ser absorvido e voltar ao corpo. Daí a prática da mumificação. Eles mumificavam porque eles acreditavam que a alma não morria junto com o corpo e podia voltar. Tinha que encontrar o corpo intacto, ok? E aí aqui tinha o deus Anubis. Ele era responsável por fazer essa pesagem aqui do coração. Aqui o deus Tote e o deus devorador. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, o deus devorador ia lá e devorava a alma do morto. Vamos seguir. Gente, quando havia esse momento do funeral, era um momento muito importante. Eles levavam muito a sério isso. Ok? Eles passavam a vida economizando para este momento. E eles construíam aí os túmulos dele. O túmulo podia ser desde uma pequena cova, dependia da condição social, até grandiosas pirâmides, que eram os túmulos dos
faraós. Agora, gente, a pirâmide de Quéops mesmo, uma das mais grandiosas, a mais grandiosa do Egito Antigo, ela tinha mais ou menos a altura de um prédio de 49 andares. Já imaginou? Então, como que eles criavam, como que eles fizeram essas pirâmides? Porque são pedras encaixadas. Não tem nenhum outro tipo, né, de eles colocar cimento e qualquer outra coisa. Não existia isso. Então, eram apenas feitos cálculos matemáticos de encaixe que dava certinho. Agora, o que me deixa intrigado, como carregar aquela pedra que pesava toneladas, né? Então, tem aqui o exemplo, ó, mostrando aqui, só para você ter uma ideia do tamanho mais ou menos de uma pedra e o tamanho do homem aqui bem pertinho de uma. Então era muito grande, então eles tinham técnicas, né, que não havia guindaste, como carregar aquela pedra, né? Diz que eles pegavam as pedras a 300 metros de distância, eles traziam, colocavam madeiras, colocavam a pedra em cima e ia arrastando aquela pedra por quilômetros de distância, metros de distância e milhares de homens, claro, né? Não era um só. Então demorou para construir a pirâmide 20 anos para construir uma pirâmide. E eram milhares de homens para fazer esse trabalho aí. Não era um só. Então olha só, mais ou menos aí, ó, a imagem mostrando aí como poderia ter sido, como foi feito talvez, né, esse processo aí de construção. As pirâmides. Sim, nós falamos que dentro da religião, né, eles faziam lá o julgamento dos mortos e para que a vida, que o corpo encontrasse, que a alma encontrasse o corpo, tinha que fazer essa prática aí do embalsamento dos corpos. Então, como era essa técnica? Eles, gente, tiravam as vísceras de dentro do corpo do morto, ok? Dava aos deuses, né, as vísceras, e o que ele fazia? Pegava o corpo e colocava dentro de uma substância com água e carbonato de sódio, é um tipo de sal branco, e aí deixava por 70 dias. Depois retirava, colocava substâncias aromáticas como a mirra, né, e a canela para evitar a deteriorização, e secava, deixava secar, estava pronto para enrolar com fitas de pano. E depois passava uma cola especial para evitar o contato com o ar. E dessa forma eles faziam aí, ó, essa prática, olha aqui, ó, enrolado com fita, prática da mumificação, do embalsamento dos corpos. Olha o exemplo, não é? De registros aí de múmias depois de milhões de anos aí intactas praticamente. Tá vendo aí? Muito interessante. E o sarcófago, gente, era o que? Era o caixão, era onde ia ser colocado o morto. E geralmente ele vinha com as feições do morto. Para que isso? Para que quando o morto retornasse, a alma retornasse ao corpo, encontrasse exatamente qual era o corpo. Ok, gente? E temos aqui alguns símbolos sagrados, né, amuletos do Egito Antigo. Nós temos aqui a cruz de Ansata, a chave da vida eterna, né, representando aí a feminilidade, a masculinidade, representando aí a vida, tá? Osíris e Ísis. Nós temos aqui o olho de Horus, né, que representa a clarividência, o poder, o olho que tudo vê para muitos. Aqui nós temos uma ave sagrada, que é a fênix. Para os egípcios, né, a ave da ressurreição, que ressurge das cinzas. Então, como eles acreditavam, né, nessa ressurreição da alma, então, da alma, né, voltando para o corpo, então a fênix era sagrada para eles. Aqui tem o escaravelo, que é um besouro, né, que representa aí que ele espanta os maus espíritos. Então, muito importante, um dos mais importantes do Egito Antigo. Tem aqui a serpente representava a sabedoria, a saúde, ela era adorada no Egito Antigo, tá? E temos aqui o gato. O gato era um animal sagrado, era um deus. Na verdade, o gato era como se fosse um deus para os egípcios. Os felinos eram considerados seres superiores para eles. Então, por isso aí, tão adorado. Nós temos aqui a pena. Lembra da pena lá no julgamento? Representando a justiça. Então, a pena tinha aí, era um dos símbolos sagrados do Egito. E aqui nós temos o nó de Ísis. Muita gente até confunde, ó, porque ele tem esse arredondado aqui em cima com a cruz,
né, a chave lá da vida eterna. Então o nó de Ísis era colocado no pescoço do morto, tá? Quando a pessoa morria, colocava lá para que ele tivesse proteção na sua vida no além, ok? Então, só relembrando aí a questão da pirâmide. A pirâmide, gente, dentro delas, como representava, né, era o lugar onde a pessoa ia passar a vida eterna. Então eles levavam objetos do dia a dia para dentro das pirâmides, eles pintavam momentos do cotidiano dentro das pirâmides. E daí é que as pirâmides começam a ter uma importância muito grande dentro da nossa sociedade, porque elas vão revelar como era a sociedade, como era a vida, a cultura e tudo o que representava o Egito. Gostou da aula? Então curte aí, tá? E se inscreve no canal. Um beijo e até mais.